Olá, comunidade Filhos do Sol! Saudações em Cristo Jesus! Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Hoje estamos aqui reunidos para refletirmos a Palavra de Deus Pai. Então vamos lá, abram a Bíblia de vocês, meus irmãos de fé, pois vamos ler juntos a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, Normas de Vida Cristã, o Espírito e a Carne. Irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não a uma liberdade que sirva de pretexto para viver no erro. Ao contrário, pelo amor, colocai-vos a serviço uns dos outros, porque toda a lei está contida numa só palavra: amar ao próximo como a si mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado, para não vos destruirdes mutuamente. Ora, eu vos digo, caminhai segundo o Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito tem desejos contrários à carne. Os dois estão em conflito, de modo que não fazeis o que gostaríeis de fazer. Mas se vos deixardes guiar pelo Espírito, não estareis mais sujeitos à lei. De resto, são bem conhecidas as obras da carne: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, brigas, ciúmes, cobiça, discórdia, divisões, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos previno, como já o fiz, que quem as comete não herdará o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio de si. Contra tais coisas não existe lei. Ora, os que são de Cristo Jesus crucificaram sua carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também pelo Espírito. Não busquemos a vanglória, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos mutuamente. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio de si. Contra tais coisas não existe lei. Nós precisamos, meus irmãos de fé, recebermos o Espírito Santo de Deus para termos a verdadeira paz. Só Deus eterno é a fonte de toda paz. Deus fala com o seu povo através da carta aos Gálatas, mostrando os frutos do Espírito Santo de Deus, que é a paz, a paciência, a bondade, a brandura e temperança. Tudo começa pelo amor de Deus. Quem conhece o Espírito Santo tem o fruto do Espírito e vive melhor. É a certeza do amor de Deus em nossas vidas, a paz no coração. Descobre que a vida vai continuar com problemas, mas começa a agir diferente, deixando assim o Espírito Santo iluminar, para agir da melhor maneira diante dos problemas da vida. Onde houver ódio, o Espírito Santo de Deus coloca paz, o amor e a alegria. Mas para fortificarmos a nossa fé, precisamos ter uma confiança plena em nosso Criador, temor
a Deus, confiança na paternidade de Deus. Deus ama e dá coisas boas aos seus filhos. Deus é um pai amoroso e preocupado. Deus repreende, adverte, educa. Isso é o papel de pai. Orienta, adverte, mostra o caminho. O amor não é só sim. É preciso dizer não. Deus não faz as vontades, não mima. Deus educa e dá a melhor resposta no tempo oportuno. As leis de Deus são para proteção. Quem desobedece se machuca. Quem ama protege e guarda-as no coração. Deus dá a compreensão exata do mal e do bem, para evitar toda dor e sofrimento. Mas ainda assim, Deus transforma o mal em bem, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. E está escrito na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 13. Acompanhem comigo, ok? Exemplo de Cristo. Por isso, também nós, cercados como estamos de uma tão grande nuvem de testemunhas, livrando-nos de todo o fardo e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a luta que nos é proposta, fixando nossos olhos em Jesus, que começa e completa em nós a obra da fé. Em vez da felicidade que lhe era proposta, assumiu a cruz, não se importando com a infame, e está agora sentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou da parte dos pecadores tamanha hostilidade, a fim de que não vos deixeis abater pelo desânimo. Deus é um Pai que corrige. Ainda não resististes até o sangue em vossa luta contra o pecado, e esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, e não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga todo filho que Ele acolhe. É para a vossa correção que estáis sofrendo, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho que o Pai não corrige? Se estáis isentos desta correção, na qual todos têm parte, é porque sois bastardos e não filhos. Aliás, tivemos para nos corrigir nossos pais aqui na terra, e nós os respeitamos. E não seremos bem mais obedientes ao Pai dos Espíritos para termos a vida? Aqueles, com efeito, nos corrigiam durante pouco tempo e como bem lhes parecia. Mas Ele é para nosso bem, a fim de nos tornar participantes de sua santidade. Na verdade, toda correção, no momento, não é motivo de alegria, e sim de tristeza. Mas depois ela produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que foram por meio dela exercitados. Portanto, fortificai vossas mãos cansadas e vossos joelhos enfraquecidos. Endireitai os caminhos tortuosos para vossos pés, para que não se destronque o que é manco, mas antes seja curado. E procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuidando que ninguém seja excluído da graça de Deus, para que não brote nenhuma raiz amarga, causando perturbação, que contaminaria muitos. Então, meus irmãos de fé, para termos o temor do Senhor, precisamos estar conectados à sabedoria de Deus. E com isso, agora vamos ler o livro dos Provérbios. Sim,
Ler hoje o livro dos Provérbios é beber de uma fonte inesgotável de experiência humana que aponta o justo caminho da felicidade, meta do ser humano em todas as eras. Então vamos lá para o capítulo 1 de Provérbios. Introdução. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a disciplina, para entender palavras profundas, para adquirir instrução esclarecida, justiça, equidade e retidão, para dar aos simples a prudência, aos jovens o saber e o discernimento. Que o sábio escute e aumentará seu saber, e o homem entendido adquirirá sábios conselhos. Para compreender provérbios e alegorias, as máximas dos sábios e seus enigmas. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Os estultos desprezam a sabedoria e a disciplina. Escuta, meu filho, a instrução de teu pai, e não desprezes o ensinamento de tua mãe, porque será um diadema gracioso em tua cabeça e colares para teu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Se te disserem, vem conosco, façamos emboscadas para derramar sangue. Insidiemos impunemente o inocente. Como o abismo, devoremo-lo vivos, inteiros, como os que descem a fossa. Encontraremos toda espécie de bens preciosos. Encheremos de despojos nossas casas. Lança tua sorte conosco. Uma só bolsa teremos todos em comum. Meu filho, não andes com eles. Mantém teu pé longe de seus caminhos, pois seus passos correm para o mal e se apressam a derramar o sangue. Sim, é inútil estender a rede à vista de qualquer ave, mas estes fazem emboscadas contra seu próprio sangue, armam laços contra si mesmos. Assim acontece com todos os gananciosos. A ganância tira a vida de quem se deixa dominar por ela. Nós somos preciosos para Deus, meus irmãos de fé. Precisamos cuidar da saúde física, mental e espiritual. A vida é dura nos momentos atuais. O ser humano não se respeita mais. Um coração frio. A vida não devia ser assim. O mundo devia ser de amor e paz, respeito, igualdade, liberdade. Um mundo de pessoas plenamente felizes. Esse é o mundo que Jesus sonhou. Então vamos orar. Senhor, nos ajude, nos auxilie, Senhor Jesus, nas dificuldades de cada dia que tiram a nossa paz e a harmonia do nosso coração, que abalam a saúde da mente. Ajude-nos a sermos mansos e humildes de coração e a aprender com os erros que cometemos. A saúde é integral. Por isso, vamos continuar nossa viagem bíblica na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Carismas ou dons do Espírito, a comparação do corpo. Assim como o corpo é uma unidade e tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Nós todos, judeus e gregos, escravos e livres, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo, e todos bebemos de um só Espírito. De fato, o corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos.
Se o pé dissesse: não sou mão, portanto, não pertenço ao corpo, nem por isso deixaria de ser membro do corpo. E se o ouvido dissesse: não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros, e cada um deles no corpo, conforme quis. Se tudo fosse um membro só, onde estaria o corpo? Mas há muitos membros, porém, um corpo só. O olho não pode dizer à mão: não preciso de ti. Nem a cabeça, por sua vez, pode dizer aos pés: não preciso de vós. Mais ainda, os membros do corpo que parecem mais frágeis são os mais necessários. E as partes do corpo que consideramos as menos dignas de honra são exatamente as que tratamos com mais respeito. E as que em nós são menos decentes são tratadas com maior decência, ao passo que as decentes não precisam disso. Mas Deus dispôs o corpo de tal modo que se dê mais honra aos que dela precisam, para que não haja divisão no corpo, mas, ao contrário, os membros do corpo testemunhem uma mútua solicitude. Se um membro está sofrendo, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Belíssima essa passagem, não é, comunidade? Comunidade. A palavra de Deus, a família e a comunidade andam juntos. Comunidade, a igreja, deve ser unidade em Cristo Jesus. Há diversidade de dons e carismas. As diferenças fazem parte. A riqueza e a beleza da comunidade está na diferença. Imagine só, se todos fôssemos iguais, não haveria graça alguma. Mas unidos, cada um com sua diferença, sua particularidade, somos unidos pela mesma fé. Comunidade unida, Deus proverá. Nenhum grupo é melhor que o outro. Cada um tem a sua singularidade. É preciso saber reconhecer o outro no seu movimento com Deus. Cada um tem a dignidade humana, a valorização do ser humano em Deus. Respeitar os diferentes para viver bem em comunidade. Todos são importantes. Aceitando as diferenças dos outros, se aceita a si mesmo também. Há uma variedade de dons, mas o principal é o amor. Se faltar esse dom supremo que é o amor, os outros não servem para nada. Assim como refletimos ontem na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O amor deve existir em toda pastoral da vida. O amor deve ser a beleza da comunidade. Comunidade unida, Deus proverá. Está escrito, é uma promessa de Deus para todos aqueles que creem em sua palavra e têm o temor a Ele. Temor a Deus por um Pai amoroso que se preocupa com seus filhos e quer que todos tenham vida e vida em abundância. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu dou, a oração e a reflexão.
E se você gostou dessa reflexão, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama, pois assim eu vou entender que todos estão compreendendo, gostando, compartilhando das mensagens de orações da comunidade Filhos do Sol. Assim fortifica a nossa evangelização digital e produzirei mais conteúdos. Podem enviar também orações, comentários, intercessões, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida em oração, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Manaim, lugar de paz. Amém.